Ok, boa tarde a todos. Vamos continuar então com nossos estudos sobre cálculo 2. Então, a gente estava estudando as curvas de nível de uma função de duas variáveis, né? Ok, então vamos apresentar um último exemplo, né, que ficou inconcluso na aula passada, né? Exemplo, esboce as curvas de nível da função hxy igual a 4x2 mais y quadrado mais 1, certo? Ok, então a primeira coisa que a gente tem que observar é que a curva de nível k ela vai ser diferente do vazio apenas para k's, números reais, que estão dentro da imagem da função, certo? Olha, então, a primeira coisa que você pode observar com relação a essa função é que o domínio dessa função h é todo plano, né? É R2, né? Certo? Veja bem, porque essa função é uma função polinomial, né? Função 4x2, né? X pode ser qualquer número real, y pode ser também qualquer número real, então toda essa expressão vai ser para qualquer x e y números reais, um número real. Tá? Então o domínio é todo R2. Por outro lado, como essa expressão aqui, 4x quadrado mais y quadrado sempre é maior ou igual a zero, né? Como isso daqui, ó, 4x2. Esse aqui é um quadrado. Se eu somo com o quadrado, isso aqui vai ser sempre maior ou igual a zero. De fato, ele somente pode ser zero quando x e y são ambos zero, né? Então, se você somar 1, 4x2 mais y quadrado mais 1, somando 1 a ambos os membros dessa desigualdade, então você vai ter essa desigualdade, né? 4x2 mais y2 mais 1 maior ou igual a 1. Mas por que eu somei 1? Porque esse cara que aparece aqui do lado esquerdo é nosso h. h avaliado em x, y, certo? Muito bem, então temos assim que h em x, y sempre é maior ou igual a 1, certo? De fato, vai ser igual a 1 no ponto 0, 0, né? Para qualquer x, y que pertence ao domínio de nossa função, ou seja, qualquer par ordenado, tá? Isso implica que a imagem de nossa função, né, imagem da função, ou seja, o conjunto de valores que vai tomar essa função é a partir de 1, né? 1, certo? 1 até mais infinito, né? Porque é fácil ver que se x e y, digamos, tomam valores diferentes de zero, né? Então ele vai ser positivo. E além do mais, né? Conforme x e y tomam valores cada vez maiores, então esse h em x e y é um número cada vez maior, tá certo? Então a imagem vai ser de 1 até infinito, né? De fato, como já diz, h no ponto 0, 0, né? Se você avalia, vai ser justamente igual a 1, certo? O valor mínimo, tá? Muito bem, então vamos tomar agora k, um número real qualquer, né? K, um número real qualquer, certo? Para calcular a curva de nível, tá? Lembre-se que a curva de nível, somente lembrando aqui, CK, né? A curva de nível K, está formada pelo conjunto de pontos x e y que moram no domínio da função h, né? Nesse caso aqui em R2, porque R2 é o domínio da nossa função, de tal forma que h em x, y é igual a k, não é isso? Igual a k. Ok, e uma coisa que a gente viu é que essa curva de nível somente vai ser diferente do vazio, né?
isto aqui tem pelo menos um ponto, se somente sim, esse k pertence à imagem de nossa função, né? Nossa função h, não é isso? Que é 1 até mais infinito, tá? Ou seja, se você considera um k fora desse intervalo, a curva de nível vai ser vazia, tá certo? Então, se k ficar fora desse intervalo, né? A curva de nível vai ser vazia. Então, vamos considerar um k que está dentro desse intervalo, ou seja, um k maior ou igual a 1, certo? Ok, então, o que significa esta relação aqui, ó, essa relação aqui? Tá, vamos ver que curva seria essa. hxy igual a k, né? Lembrando que hxy é igual a 4x2 mais y2 mais 1. Ok? Então vamos descobrir quem seria essa curva, não é isso? Então, ó, 4x2 mais, não é isso? y2 igual a, aliás, mais 1 igual a k, né? Mais 1 igual a k. Então, você observa a seguinte possibilidade. Se k for igual a 1, se k for igual a 1, você vai ter a seguinte equação. Olha, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1. Então, você vai ter a seguinte equação. 4x² mais y² igual a 0, né? Porque aqui você vai ter 1 e aqui 1. E isto aqui somente é possível quando x e y são ambos iguais a 0, ou seja, quando esse ponto é a origem, né? Portanto, né, isso implica que a curva de nível 1, consiste apenas do ponto 0, 0. Se reduz a esse ponto. Tá? Então, estritamente falando, não seria uma curva, né? Seria simplesmente um ponto, né? Mas, em geral, a gente chama curva de nível. Curva de nível 1, então, é um ponto, 0, 0. Já para k maior que 1, né? Para k maior que 1, certo? Isso aí realmente vai ser uma curva. Que curva? Se k é maior que 1, tá? Então, a gente vai ter o seguinte, ó, 4x² mais y². Eu estou substituindo aqui em geral, tá? Em geral aqui, tá? Então, isto aqui pode ser expressado como k menos 1. Já que k é maior que 1, esse negócio que está do lado direito, agora é uma quantidade positiva, tá certo? Positiva. Tá? Então, pode passar a dividir. Vamos passar a dividir, tá? Então, você vai ter o seguinte, 4x² dividido por k menos 1, mais, né, y2, tudo isso dividido por k menos 1, né? E do lado direito vai ficar igual a 1. Ah, tá. Então, você já está pensando numa elipse, né? Isso aqui vai representar uma elipse. Normalmente, a gente coloca esse 4 aqui no denominador. Vamos colocar 4 no denominador ainda, né? Então, você vai expressar da seguinte forma. Vou deixar x² aqui. Tudo isto dividido por k menos 1, né? Dividido por 4, tá certo? Tá? E ainda mais, aqui sempre aparece um quadrado, né? Lembra a equação de uma elipse, ó? Não era x² a² mais y² b² igual a 1, né? Uma elipse centrada na origem, não é isso? Seria dessa forma, tá? Então, como aqui não há quadrado, eu vou colocar tudo isso raiz, porque esse aqui é um número positivo, k maior que 1, k menos 1 positivo, faz sentido, né? Tudo isso ao quadrado. Veja bem, esse seria nosso a. Mais
y2 dividido por raiz de k menos 1, tudo isso elevado ao quadrado. Esse seria nosso b, tá certo? Vou apagar por aqui. Igual a 1, tá certo? Igual a 1. Ok, então agora sim, você já sabe que isto aqui é uma elipse. Esse aqui é uma elipse, não é isso? Uma elipse, certo? Uma elipse centrada, né, na origem, certo? Centrada na origem, né, no ponto 0, 0, correto? 0, 0. Então, a curva de nível K, para K maior que 1, né? Para K maior que 1, cada curva de nível CK realmente é uma elipse, né? Vou escrever aqui de maneira formal. Conjunto de pontos que está em R2 e que satisfazem essa equação, né? Essa que está aqui acima, né? Tá? E nós sabemos que isto daqui é uma elipse. E conforme K vai variando, né, você vai ter diferentes elipses. Então, realmente, essas curvas de nível representam uma família de elipses, tá? Para K igual a 1, já vimos que não é elipse, realmente é um ponto apenas. Mas para cada K maior que 1, já é uma elipse. Então, a gente vai ter uma família de elipses, certo? Família de elipses, né? Família de elipses, né? A gente pode, inclusive, ilustrar isso daqui, né? De maneira geométrica, rapidamente, né? Vamos desenhar aqui o diagrama cartesiano, né? Plano cartesiano aí. Todas essas elipses, olha, veja aqui. Cadê? Essa elipse aqui. Olha, todas elas estão centradas na origem, né? Então, centro é a origem, certo? Aí, quando y é zero, né? Então, x quadrado vai ser igual a esse valor, porque x quadrado dividido por tudo isso vai ser igual a 1. Então, x pode ser raiz de k menos 1. Inclusive este daqui eu posso colocar em uma forma mais simples, né? Olha, este daqui eu posso colocar raiz de k menos 1 dividido por 2. Né? Por 2, certo? Melhor ainda, né? Por 2, certo? Por 2, certo? Não? Ok? Vou escrever aqui também melhor. Facilita. Bom, então esse daqui seria raiz de k menos 1, tudo dividido por 2, não é isso? Melhor ainda, tá? Ok, então você vê que quando y é zero, x pode ser mais ou menos a raiz de k menos 1 dividido por 2. Ou seja, o eixo x vai cortar essa elipse, né, no ponto. Esse aqui seria a raiz de k menos 1 dividido por 2. E esse outro ponto aqui seria menos a raiz de k menos 1 dividido por 2, certo? Ok. E quando x é 0, y toma os valores raiz de k menos 1 ou raiz de k mais 1. Obviamente vai ser maior, né? Então aqui, ó, raiz de k menos 1, certo? E aqui, raiz de menos raiz de, por aqui, menos a raiz de k menos 1, certo? Ok, então esse ponto aqui é menos raiz de k menos 1. E a elipse, né? Essa elipse seria mais ou menos essa daqui, que passa por esses pontos, né? Pontos aqui, certo? Ok. E aí você pode calcular o foco, né? Todos esses elementos da elipse. Que não é pedido aqui, certo? Ok? O foco vai estar aqui porque isso aqui vai representar o eixo
maior, certo? Mas isso aí não é de nosso interesse. Apenas reconhecer que trata-se de uma elipse. Cada curva de nível realmente é uma elipse, né? Uma CK. Então, conforme K vai variando, né, você vai ter elipse. Agora, na posição, ou quando K é zero, você vai ter apenas um ponto, tá certo? Um ponto, tá? Então, isso aí está melhor ilustrado geometricamente aqui nesse gráfico. Tá vendo? Então, isso aqui seriam as curvas de nível, beleza? Essas aqui são as curvas de nível, certo? Família de elipse, né? Com esse ponto também, né? Então, cada uma destas aqui é uma elipse, tá? Então, esse aqui, digamos, o CK, curva de nível K, ok? Então, para ter uma ideia de como seria o gráfico dessa função, falamos na aula anterior, né, que intuitivamente você vai levantar, digamos, cada uma dessas curvas de nível ao nível K. Por exemplo, este daqui, esse ponto, né, este aqui seria o C1, né, isso C1, certo? Deixa eu ver se eu coloquei aqui C1, não, eu coloquei C0, não, desculpa, C1, né, curva de nível 1. Curva de nível 1. Justamente quando K vale 1, se reduz a um ponto, né? Certo? Quando K vale 1 é um ponto, C1. C0 não existe, C0 é vazio, porque 0 não pertence à imagem. A imagem é a partir de 1 até mais infinito. Tá. Então, voltando à nossa explicação. No nível 1, você vai ter um ponto, que seria esse ponto aqui, ó. Esse ponto, tá? E conforme você vai subindo, digamos no nível 2, né? Então você vai ter um plano Z, ou você vai pensar no plano Z igual a 2. Z igual a 2 seria um plano paralelo ao plano XY, ao plano da sua mesa, digamos, ou do chão, se você quiser, certo? Então, essa superfície vai cortar justamente a esse plano numa elipse, certo? Então, por exemplo, de maneira geral, essa elipse que está formando aqui, essa daqui, seria a interseção do gráfico da função h com o plano z igual a k, tá bom? Z igual a k. Certo? Para K maior que 1, né? Para K maior que 1. Então, por exemplo, plano Z igual a 1, Z igual a 2, Z igual a 3. Conforme você vai subindo o nível, você vai ter uma elipse maior, tá certo? E todas elas, quando são projetadas, quando todas essas interseções são projetadas, né? São projetadas sobre o plano XY, você vai ter essa família aqui. Tá? Então, geometricamente, o que significa as curvas de nível? Significam as projeções, certo? Das interseções do gráfico da função com os planos z igual a uma constante, onde essa constante, k, mora no conjunto imagem, tá certo? Então é fácil ver aqui, né? Isso aqui seria um paraboloide elíptico. Tá? Um paraboloide elíptico, né? Certo? Cada um desses cortes transversais paralelos ao plano X é uma elipse, beleza? Muito bem. Então, somente para ter uma ideia, né? Ok, então vamos anotar aqui. Seria um paraboloide do tipo elíptico, né? Elíptico. Perfeito. Tá, bem. A continuação, a gente vai estudar já as funções de 3 variáveis, né? Lembre-se que em nossa aula anterior nós começamos a estudar funções de 2 variáveis, funções reais, né? Que dependem de 2 variáveis. Agora vamos introduzir uma variável a mais,
que normalmente a gente denota com Z, não é isso? Então, nosso domínio D, por favor, esse D vai representar o domínio da função f, tá? E como a gente vai trabalhar com 3 variáveis dessa vez, né? Então, isso daqui vai ser um subconjunto de R3. Em alguns casos, pode ser todo R3, todo, né? Mas não necessariamente, tá? Apenas uma parte de R3, certo? Então, as funções que a gente vai estudar são funções definidas sobre um certo domínio, né? Ou seja, onde faz sentido falar da função, com valores em R. Então, são funções reais de 3 variáveis. E a gente vai usar as variáveis, normalmente vamos usar x, y, z, não é isso? E a essa terna aí, vamos fazer corresponder o único número real, f, x, y, z, né? Que vai estar dado normalmente por uma regra de correspondência, né? Que envolve, por exemplo, funções polinomiais, ou uma mistura de funções polinomiais com trigonométricas, exponenciais, logaritmo, esse tipo de coisa, tá certo? Então, um dos problemas é, dado uma regra de correspondência, decidir qual seria o domínio dessa função, né? Assim como no caso de 2 variáveis, né? Também podemos falar de imagem, tá? Então, a imagem consiste, né? Imagem dessa função consiste no conjunto de valores que toma essa função. Tá, no caso de 2 variáveis, a gente usou a letra Z, né? Para denotar o conjunto de valores. Aqui, como Z está sendo usado como uma variável, então aqui vou usar a letra W. Então vai ser W's, números reais, né? Que são imagens, né? De algum ponto F, de algum ponto X, Y, Z, que mora no domínio, tá? Ou seja, W igual a F em X, Y, Z para algum ponto terna X, Y, Z que mora no domínio da função f, correto? Isso daí é conjunto imagem, né? Olha, essa imagem, né? Imagem, por favor, assim como no caso das funções de 2 variáveis, está contido dentro de R, tá? Então, a imagem, por isso que a gente fala função real, tá? Igual que no caso de 2 variáveis. A diferença é que o domínio, aqui o domínio está contido em R3, no caso anterior, em R2. E assim, a gente pode falar também de funções de N variáveis, né? Mas antes disso, deixa eu anotar quem seria o gráfico da função. Quem seria o gráfico dessa função, tá? Olha, no caso de 2 variáveis, né, o gráfico era um subconjunto de R3. E como já adiantamos, nesse caso vai ser um subconjunto de R4. Então vai ser as 4 uplas da forma x, y, z, w, que moram em R4, né, 4 variáveis, de tal forma que essas 3 primeiras, x, y, z, essa terna aí, pertence ao domínio, né, que nós estamos chamando de, e essa w é justamente a imagem dessa terna, tá certo? Tá? Isso aí é o gráfico da função, não é isso? Então, este daqui é o chamado gráfico da função. Então, veja que dessa vez, né, é um subconjunto de R4. Então, infelizmente, né, por causa da dimensão, a gente não vai poder olhar, né, não vai poder ver como seria o gráfico, né?
certo? Mas para ter uma ideia, né, a gente trabalha com as projeções, né? Igual que no caso das curvas de nível, por exemplo, ó, como falamos aqui, né? Aqui, nossa h, né, para entender, esse h aqui, ela é uma função de duas variáveis. E seu gráfico, esse paraboloide aqui, elíptico, é uma função, ele mora em R3, né? Ele mora em R3. Tá. Mas quando então você faz os cortes transversais do gráfico com os planos paralelos, né, ao plano x, y, né, com esse, então formam-se as curvas, desde que você esteja no nível adequado, ou seja, com K que esteja na imagem. Então aí você obtém as chamadas, ou melhor, se você projeta essas interseções, você obtém as curvas de nível, que são as projeções. Então, da mesma forma, quando a gente interseca o gráfico de uma função de três variáveis, né, que mora em R4, com, agora já não seriam os planos, com os hiperplanos, certo? No nível K. Então, e depois projeta sobre R3, ou seja, sobre, né, x, y, z, certo? Então, você vai obter, já não as curvas de nível, você vai obter as superfícies de nível, tá? Isso que a gente vai estudar em breve, tá? Então, antes disso, né? Então, por favor, o gráfico de uma função de três variáveis mora em R4. Então, alguém pode perguntar, professor, como seria em mais variáveis? De uma forma semelhante. Mas antes de explicar isso, deixa desenvolver um pequeno exemplo. Olha aqui, ó. Achar o domínio da função f em x, y, z igual ao logaritmo de z menos y mais x, y, seno de z. Olha, eu estou vendo aqui que x não tem problema, y nada aqui, dessa parte não. Seno de z, z pode ser qualquer número real, seno de qualquer número real existe um número real. O problema seria aqui na parte de logaritmo, né? Então, você nota, né, que para que esse logaritmo exista, né, necessariamente essa quantidade que está dentro do logaritmo tem que ser positiva. Então, z menos y tem que ser estritamente maior que zero. Ou equivalentemente, né, z tem que ser maior que y, né? E x não tem nada a ver, x pode ser qualquer número real. Portanto, então, o domínio da nossa função, aqui, da nossa função, vai ser, né, o conjunto das ternas x, y, z, ternas, né, de números reais, então eles moram em R3, e a única restrição que a gente tem aqui é que a última variável tem que ser maior que a segunda, né? Z maior que Y. X pode ser qualquer número real, não interessa, né? Só participa aqui, né? E a única condição é que Z seja maior que Y, tá certo? Ok? Bom, se você quiser graficar, por exemplo, esse domínio, né? É simplesmente o seguinte, seria, por exemplo, olha, tente, por exemplo, trabalhar no plano, né, quando x é zero, o que significa este daqui? Z é maior que y, seria uma reta, né? Então, seria uma função de plano, certo? Ok. Bom, e então, no caso de várias variáveis, né, para n variáveis, certo? Para n variáveis, né? Variáveis, a gente vai ter funções desse tipo, digamos, f. Agora, nosso domínio D vai ser um subconjunto de Rn.
tá? De Rn. E vai tomar valores em R, né? Então, aqui, ó, como a gente vai denotar? Bom, no caso de duas variáveis, a gente usa x e y, né? Três variáveis, x, y, z. Em quatro variáveis, a gente até pode usar x, y, z, w, né? Mas quando já tem uma quantidade maior, 5, 6, né? É melhor usar índices, tá? Ou seja, aqui as variáveis podem ser denotadas como sendo x1, né? x2, né? Pontos suspensivos, xn, tá certo? Xn. Dá para indicar que trata-se de n variáveis. Cada uma, toda essa n upla morando em D é o domínio, né? E a essa n upla do domínio você faz corresponder o único número real f em x1, x2, xn, correto? Muito bem. Ok, e então esse D aí seria o domínio da função, né, da sua função. Existe a imagem, claro, a imagem da função vem a ser o conjunto de valores, né, que toma essa função aqui. Então, por exemplo, a gente pode usar a letra y, ou xn mais 1, se você quiser. Vamos usar xn mais 1. Xn mais 1, um número real, para denotar um número real, de tal forma que ele seja um valor, ou seja a imagem de algum ponto x1, xn, que mora no domínio, né? Para algum ponto x1, xn, né? Essa n upla que pertence ao domínio, tá? Então, como nos casos anteriores, essa imagem, por favor, ele está dentro de R, né? Esse daqui, imagem, sempre é um subconjunto de R, tá? Por isso que a gente fala de função real, tá? E esse domínio, ele mora dentro de Rn, tá? Por isso que chamamos de funções de n variáveis. E o gráfico? Tá, então, o gráfico, né, dessa função, agora vai ser um subconjunto de uma dimensão a mais. Seria n mais 1. Então, vai ser o conjunto de n mais suplas, x1, xn, xn mais 1. Tá? Xn mais 1, que moram em Rn mais 1. Quais são as condições? As condições são que as primeiras n uplas, ou seja, x1, xn, essa n upla, esteja no domínio da função. E essa última é o valor correspondente que toma esse ponto, ou seja, xn mais 1 é f avaliado em x1, xn, correto? Muito bem, então observe que o gráfico dessa vez, né, mora dentro de Rn mais 1. Por exemplo, se você está trabalhando com 10 variáveis, né, o gráfico então mora em R11, né, uma dimensão a mais, certo? Embora a gente não tenha uma interpretação geométrica, mas esse tipo de objetos existem matematicamente, correto? Tá, mas nós, por favor, nós vamos trabalhar apenas com duas variáveis, 3, no máximo 4, tá certo? Tá? Correto? Tudo bem, então. Que são as superfícies de nível, que a gente estava já falando um pouco, né? Superfície de nível de uma função de 3 variáveis, né? Seriam os análogos das curvas de nível, tá?
Olha, dada uma função de 3 variáveis, né, com domínio D, com valores em R, então as curvas de nível são aquelas com a equação f em x, y é igual a k, onde k é uma constante que a gente já sabe que tem que morar na imagem da função. Tá, então, a curva de nível, aliás, a superfície de nível k, eu vou denotar assim, ó, SK, é melhor, antes disso, vamos escrever assim, o seguinte, seja k um número real, tá? Então, a superfície, né, de nível K, superfície, né, de nível K é o seguinte, tá? Isto daqui é o seguinte, como seu nome indica, né, uma superfície, esse K, vai ser, olha, conjunto de pontos. No caso de curva será os pontos x, y que moram no domínio. Aqui, como a gente está trabalhando com 3 variáveis, então vão ser os x, y, z que moram no domínio da função, né? Domínio da função. Lembre-se que esse D é o domínio da função. Por favor, esse D aqui é o domínio da função f, onde está definida a função, né? Para os quais faz sentido falar isso daqui. Tá, então o que é a curva, a superfície nível K? Os pontos x, y, z que pertencem a D, que satisfazem a equação f em x, y, z igual a k. Né? Quando você iguala a um valor, a um número real, você vai ter uma equação. E justamente as soluções, digamos, as soluções, falando em termos algébricos, as soluções dessa equação são os pontos que estão nessa superfície. Acontece que esse tipo de esse subconjunto aqui, que é um subconjunto de D, e portanto um subconjunto de R3, tá? Mostra-se que no caso não degenerados, ou seja, que não se reduzem a curvas ou pontos, realmente são superfícies. Por isso que a gente chama superfícies de nível. Tá? Mas em alguns casos pode ser reduzido a um ponto, né? Ou a uma curva, né? Como já vimos nos exemplos anteriores. Por exemplo, as curvas de nível nem sempre eram curvas. Se reduziam a um ponto. Curvas degeneradas, em todo caso. Tá certo? Ok. E como antes, onde as curvas de nível somente eram não vazias, desde que o ponto esteja na imagem, a mesma coisa acontece aqui. Esse conjunto aqui vai ser diferente do vazio, se somente se K pertence à imagem da função, não é isso? Claro, porque se K pertence à imagem, então esse conjunto aqui, essa equação faz sentido, né? Porque estando K na imagem, pelo menos tem uma solução, não é isso? Pela própria definição de imagem. O que é imagem? Valores reais, que são justamente imagens de alguém. Então, esse aqui, essa equação faz sentido, é consistente, tem solução. Então, a superfície é nível diferente de vazio. Caso contrário, se K não está na imagem, essa equação aqui é inconsistente, tá? Ela não teria solução. Se não teria solução, a superfície nível correspondente seria vazio, tá certo? Muito bem, então a gente analisa ou vai ter superfície nível interessantes apenas quando esses valores estão na imagem, né? Olha, vamos ver aqui um exemplo. Temos essa função aqui, ó. A função f em x, y, z igual x quadrado mais y2 mais c quadrado. Primeira coisa que você vai observar aqui é o domínio da função, né? Domínio da função. Olha, x quadrado, x pode ser qualquer um, y2, y pode ser qualquer um,
fazer também. Então, não há restrição nenhuma. Então, o domínio dessa função é todo R3. Tá? Qualquer terna, né? Esse daqui, essa expressão aqui, vai dar como resultado, depois de ser aplicado, né? Um número real. Tá? Então, domínio é todo R3. E a imagem? Bom, a imagem você pode ver aqui como você está somando quadrados, né? X quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Isto aqui tem que ser sempre maior ou igual a zero, né? Sempre. Qualquer x, y, z, isto aqui é maior ou igual a zero. Somente vai ser zero quando todos esses três caras são zero. Tá? Mas isto daqui é nossa f. F em x, y, z. Então, f em x, y, z sempre vai ser maior ou igual a zero. Né? Isso implica, então, que a imagem da nossa função vai ser a partir do zero. Desde que, se você avalia em zero, né, f em 0, 0, 0, quer dizer, na origem, vai dar 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, 0. Toma esse valor. E tudo isso até mais infinito, como pode ser visto claramente. E a superfície de nível? Né, a superfície de nível K. A gente tem que tomar um ponto dentro da imagem, né, para que faça sentido. Né? Seja K, então número real, maior ou igual a zero. Por que eu estou tomando maior ou igual a zero? Porque se K fosse negativo, a curva de nível seria, ou a superfície de nível seria vazia, e não é de nosso interesse. Então, quem é a superfície de nível nesse caso? É o conjunto de pontos do domínio x, y, z, que moram então no domínio, ou seja, em R3, já vimos isso, né? E que satisfazem a equação f de x, y, z é igual a k. Em nosso caso, f de x, y é x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a k. Certo? Essa é a superfície de nível. Lembra que aqui é f em x, y, z. Sendo que, em nosso caso, f de x, y é essa função aqui, ó. Então, eu estou igualando x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a k. Olha, você observa o seguinte. Se k for igual a zero, então a superfície de nível zero se reduz ao ponto 0, 0. Porque essa equação aqui, quando k vale zero, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a zero, somente vale quando x, y e z são zeros todos. Então, se reduz ao ponto, à origem, né? 0, 0, 0. Isto aqui, obviamente, não seria a superfície, esse é um ponto, tá? É um ponto, mas a gente chama superfície mesmo assim, tá? O que representa isso? Representa o seguinte: se você interseca o gráfico da função, mesmo que você não esteja vendo o gráfico porque está em R4, uma dimensão a mais, você sabe que a interseção desse gráfico com o hiperplano W igual a zero, C seria esse ponto, 0, 0. Ou a projeção, certo, sobre o espaço x, y, z seria esse ponto. E já quando k é positivo, estritamente k maior que zero, tá? Então, isso daqui, essa equação aqui, vai representar essa equação aqui, ó. X quadrado mais y quadrado mais c quadrado igual a 1k. Digamos k igual a 2, por exemplo. Isso aqui seria uma esfera. Isso aqui é uma esfera. Uma esfera, né? Centrada. Onde? Na origem,
né, na origem, ou no ponto 000, na origem, né, na origem, e raio, na origem, com rádio, raiz quadrada de K, que faz sentido, né? Se K é positivo, raiz quadrada é um número maior que zero, estritamente, tá? Então a gente vai ter, quem são as superfícies de nível? São, ou é uma família de esferas, certo? Uma família de esferas, tá? Que conforme K vai crescendo, os raios vão crescendo, então seria uma família, digamos, de uma esfera que contém a outra, assim, contida na seguinte esfera. E aqui, ó, vocês podem ver o gráfico, né? Por exemplo, quando K vale 1, você teria essa esfera x2 mais y2 mais z2 igual a 1. Essa esfera aqui está com cor roxo, né? Roxa, é o roxo. Essa esfera aqui seria essa esfera centrada na origem, raio 1. Já essa esfera amarela, ela vai estar também centrada na origem, porém, ela tem um raio maior, certo? Como está no nível 2, então vai ser, ou no nível 4, aliás, aqui está no nível 4. Este daqui realmente seria, este daqui, para nós, em nossa anotação, seria S4. Este daqui seria S1, né? E este daqui seria S9. Porque é igualar a esse número, x2 mais y2 mais z2 igual a 9. Aqui S4. Tá, então o que significa essa S9? Aquela esfera azul, a maior aqui. Certo? A maior, ela é uma esfera centrada na origem, com raio 3. Essa amarela também centrada na origem, porém raio 2. Então ela vai estar contida dentro da azul. Roxo, uma menor, digamos, certo? Então, conforme K, digamos, ela fica mais próximo de zero, você vai ter esferas cada vez menores, digamos, né? Esferas cada vez menores, menores. E quando K é zero, você vai ter um ponto, tá? Um ponto, que é a origem. Então, esse vermelhinho aí seria a superfície nível zero, que, como vimos, é um ponto, tá certo? Então, para ter uma ideia de qual seria o gráfico, embora a gente não vai ver, seria como uma espécie de levantar, digamos, essas esferas, né? Levantar essas esferas. Ou, se você quiser, a interseção do gráfico dessa função aqui com o hiperplano, por exemplo, w igual a 4, certo? Seria essa esfera aqui. Se você projeta, né? Manda dessa dimensão, dessa R4 que a gente não está vendo. Imagina que existe aí. Manda, projeta. Então a gente, quando projeta isso, você vê essa esfera amarela. Toda vez que é projetada, né, essa interseção desse objeto estranho, digamos aí, quando ele é projetado sobre, né, sobre nosso mundo, digamos, nosso espaço, né? Você vai ver isto aqui. Você é uma família de esferas. Tá? Então, mesmo que você não veja o gráfico em si, você já tem uma ideia, porque tem as projeções das interseções com os hiperplanos, correto? Muito bem, para isso servem as superfícies de nível, né? E o tratamento é bastante semelhante que as curvas de nível para duas variáveis, tá? Muito bem, meus caros, então vamos agora estudar limites, né, e continuidade, mas no contexto de funções de 2 e 3 variáveis, principalmente, tá? Então, inicialmente, vamos definir, né, para poder entender bem, de maneira mais precisa, o conceito de limite.
vamos analisar os chamados pontos de acumulação, tá? Pontos de acumulação. Mas antes disso, deixa eu ver aqui, eu vou definir as chamadas vizinhanças ou as chamadas bolas também, tá? Deixa eu ver aqui como eu chamei. Bolas. Tá? Porque isso aí vai permitir entender o conceito de pontos de acumulação, né? Bola aberta, tá certo. Tá, então vamos anotar aqui o conceito intuitivo, né? Bola aberta, tá certo? Bola aberta. Vamos trabalhar inicialmente em dimensão 2, tá? Então, vamos considerar R um número positivo, vai representar um raio. Seja R um número positivo e AB um ponto de R2, tá? Então, a bola aberta, centrada nesse ponto, vamos anotar aqui, ó, a bola aberta de centro AB, tá? De centro, esse ponto aí, né? AB, e com raio, justamente esse R aí, raio, rádio, não? Rádio, acho que não tem tilde. Eita, me corrijam aí, com dúvidas. Raio R, tá? É definida como o seguinte conjunto. É definida por o seguinte. Olha, qual é a notação em primeiro lugar? A notação que a gente vai usar é o seguinte. A bola, né? Olha, vamos colocar esse R aqui, né? E aqui o centro, AB, certo? Na verdade, eu deveria ter usado outros parênteses, mas vamos obviar isso aí, tá? Em que consiste esse conjunto aqui? Este aqui vai ser o conjunto de pontos x, y, que está em R2, tá? E que estão a uma distância de AB, né? Distância de AB menor que R. Vamos anotar aqui, ó, a distância desse ponto x, y ao ponto AB vai ser menor que R, tá? O que significa essa D aqui, por favor? Vamos anotar aqui. Essa D é a distância entre dois pontos. Isso aqui, a distância, tá? Você entender bem, distância. Como você calcula em geometria analítica a distância entre dois pontos? Tá? Bom, isto aqui, vamos fechar aqui, né? Então, por favor, o que consiste essa bola? No conjunto de pontos de R2 que estão a uma distância do centro, AB, menor que o raio da bola. Tá? Mas que é distância? Lembre-se que em cálculo vetorial, geometria analítica, né, a gente, né, define a distância, né, de maneira euclidiana como sendo a raiz quadrada, né, isso, distância entre dois pontos, de que da soma dos quadrados x menos a ao quadrado mais, certo? Mais y menos b ao quadrado, certo? Raiz quadrada. Tudo isso daqui menor que r. Tá? Mas a gente pode, digamos, anular essa raiz e escrever de uma forma mais simpática. Olha, se você eleva ao quadrado, né? Essa raiz aí
desaparece, né? Então vai ser x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado menor que r quadrado. Pronto. Tá? É melhor a gente, então, definir assim, né? Certo? Olha, porque esse daqui tem uma interpretação geométrica, né? Isto aqui, se você iguala a R2, você vai ter uma circunferência centrada, né? Isso no ponto 0, 0. Olha, você vai ter uma circunferência. Vamos a ilustrar isso daqui. Digamos que você tem essa circunferência aí, tá bom? Essa circunferência centrada aqui nesse ponto, certo? E um raio R. Então, esse centro vai ser justamente o ponto AB. AB, certo? AB, tá? E esse raio aqui seria esse R, tá? Mas, aqui está dizendo, considera os pontos que estão a uma distância não igual a R, menor que R. Então tem que ser, certo? Tem que ser todos aqueles que estão dentro do disco. Dentro do disco, então, tá? Então, por isso eu vou pontilhar aqui, certo? Para indicar que essa fronteira, esse bordo aí, não é considerado, porque esse bordo é igual, tá? Então, quem são, ao final, os elementos? São todos esses daqui, os caras que estão dentro dessa parte azul, entendeu? Todo isso daqui, essa região azul. Mas, por favor, o bordo não é considerado, apenas a parte interior, beleza? A parte interior, tá certo? Então, isto aqui representa a bola, né? Centrada no ponto AB com raio R. Tá? Então, não esqueça, por favor, o que é uma bola centrada num ponto com raio R? Conjunto de pontos que moram em R2, que estão a uma distância menor que R. Geometricamente, os caras que moram dentro do disco centrado no ponto AB, certo? Com raio R. No interior mesmo, tá certo? Muito bem. Então, esse aí é a famosa bola aberta, né? Depois a gente vai definir a bola aberta, mas em R3. Vai ser uma coisa semelhante. Só que no lugar de uma circunferência, né, ou aliás de um disco, a gente vai trabalhar com a esfera e o interior de uma esfera, tá certo? Ok, então, para que serve isto? Para que serve isto? Porque a gente vai trabalhar com pontos de acumulação, tá? Então, agora sim, vamos considerar, deixa eu ver aqui. Pode falar, João. Dá para me ouvir? Sim. Essa bola aberta ela pode ser até interpretada no conceito mais abstrato, né? Tipo no R1, que as funções de uma variável a gente pode interpretar como sendo um conjunto aberto, né? Seria mais ou menos isso. Sim. Se a gente trabalha em dimensão 1, né? Então, digamos, esqueça por enquanto esse B, tá? Então, seria os pontos x de R, cuja distância AB seria menor que R, né? Certo? Então, em dimensão 1 seria um intervalo, né? Vamos trabalhar aqui em dimensão 1, n igual a 1, digamos, né? A bola, então, por favor, a bola R centrada em A seria a definição, olha, seriam os pontos x de R, cuja distância a é menor que R. Agora, a distância em R, na reta, é medida via o valor absoluto, certo? Seria x menos A menor que R, tá? Essa é a distância, né? Porque na reta você aprende que a distância, né, entre dois pontos é simplesmente o valor absoluto da diferença entre eles. Agora, o que significa isto aqui, desenvolvendo esse valor absoluto?
Esse valor absoluto, né, que seja menor que R, significa que essa quantidade, x menos A, vai morar entre menos R e R, tá? Lembre-se das desigualdades valor absoluto. Se o valor absoluto é menor que um número positivo, significa que esse número mora, né, está entre menos este e mais ele. Isto aqui ainda pode ser visto da seguinte forma. Se você somar a todos os membros dessa desigualdade, né, vou somar A aqui, pode ser feito, né, por causa das propriedades da desigualdade. Se você soma uma mesma quantidade, uma desigualdade, a desigualdade prevalece. Isso aí não acontece quando você multiplica, apenas quando multiplica quantidades positivas, tá? Com quantidades negativas muda a ordem, né? Mas aqui estamos somando, então somando tranquilo. Somando A desse lado vai ficar A menos R. Somar A aqui, estou somando justamente para eliminar esse menos A. Então fica X aqui e aqui fica A mais R. Então você está vendo que essa bola aqui, é igual ao conjunto de números reais que moram entre A menos R e A mais R. Isso aí não é outra coisa que o intervalo A menos R, A mais R. Ou seja, a moral da história é, em dimensão 1, esse tipo de bolas são simplesmente intervalos, né? Vamos a... Ó, aqui esse intervalo, né? Porque é centrado, porque aqui está o ponto A. E aí você percorre R à direita. Então aqui você vai ter o ponto A mais R, não é isso? A mais R, o extremo direito. À esquerda, R, então você vai ter o extremo esquerdo A menos R, tá? Como esses caras não são considerados, porque eles são o bordo, né? O bordo, tem que ser uma distância menor que R. Então eles não são considerados. Então esse intervalo vai ser o intervalo aberto. Esse daqui, esse intervalo seria realmente a famosa bola. Então, em dimensão 1, as bolas são simplesmente intervalos. Em dimensão 2, seria todo esse disco aqui, ó, todo esse disco, tá? Em dimensão 3, como já vamos ver, né, vou explicar aí vai ser o interior de uma esfera. A esfera vai ser o bordo e você vai ter raio R, o centro, ponto A, B, C, digamos, certo? Tá. E em geral, de maneira abstrata, né, você pode definir os chamados, bolas abertas também, né? Seria o ponto x1, xn, cuja distância, né, euclidiana ao ponto A1, AN é menor que R. Então vai ser uma expressão desse tipo, só que somando n quadrados. Você falou do conjuntos abertos, né, que se estuda a princípio nos espaços métricos, na topologia de R, R2, sim. Essas bolas abertas, justamente, né, bola aberta, eles vão ser conjuntos abertos, tá? E, na verdade, eles vão ser bases dessa topologia euclidiana. Em que sentido? Base. No sentido de que qualquer conjunto aberto de R2, pode ser expressado como uma união de bolas abertas. Ou como é definido, por exemplo, né, um conjunto é aberto em R2 quando para qualquer ponto, né, qualquer ponto desse conjunto existe uma bola centrada nesse ponto, certo? Que está contida em todo esse conjunto, tá? Olha, eu vou falar inclusive de conjuntos abertos quando a gente começa a estudar derivadas parciais. Aí vai ser importante essa definição, tá certo? De conjuntos abertos. Então, novamente, vamos usar isso daqui. Mas em termos topológicos, né?
na topologia, nos espaços métricos, né? Você estuda, quer dizer, esse tipo de bolas são as bases dessa topologia, certo? E igual que na álgebra linear, você fala de bases no sentido de qualquer vetor pode ser expressado como uma combinação linear única de escalas. Então, nesse contexto, qualquer aberto é uma união. União seria o análogo de combinação linear, beleza? Muito bem. Então, vamos lá. Bolas abertas. Sim. Vamos considerar agora, né, um conjunto, seja A, um conjunto de R2, certo? Um conjunto não vazio, tá? Qualquer conjunto, certo? Não vazio. Tá? Então, quando eu escrevo dessa forma, estou dizendo, olha, seja A um subconjunto de R2. Então, vou escrever aqui, um subconjunto não vazio de R2. Subconjunto não vazio de R2, certo? Tá, beleza? E vamos considerar também um ponto, sejam e AB um ponto de R2. Não estou dizendo que esse ponto está nesse conjunto, tá? Eu estou considerando um ponto de R2 apenas, tá? Então, dizemos, aqui que vamos a definir o conceito de ponto de acumulação, dizemos que esse AB vai ser um ponto de acumulação, certo? Vai ser um ponto de acumulação do DA, desse conjunto A, se acontece o seguinte, acumulação, tá? Acumulação de A, sim, qualquer bola, se qualquer bola que você considera, se você toma qualquer bola centrada em AB, tá? E você retira o centro, vamos retirar o centro dessa bola, e vou pensar apenas em todos os pontos da bola, menos o centro, tá? Então, quando você interseca com o conjunto A, tá? Isto vai ser diferente do vazio. Mas isso aqui tem que acontecer para todo raio maior que zero. Professor, não estou entendendo o que significa isso. Tudo bem, tranquilo. Olha, vamos dar... esses aqui são conceitos formais da topologia e tal. Normalmente os livros não falam muito sobre isto, tá? Mas eu faço questão de anotar, de explicar. Por quê? Porque sem esse conceito não faria sentido o conceito de limite, como vamos ver, tá? Então é importante entender, tá? O que é um ponto? Bola já sabemos. Todo mundo já sabe que é bola, né? Simplesmente bola em R2 é isto aqui, né? Esses são os pontos que ficam no interior desse disco que está centrado em AB e tem um raio R. Pontos que estão a uma distância desse centro menor que R. Esse é bola, perfeito? Agora, retira esse ponto aqui, né? Certo? Você vai ficar aqui com um buraco, né? Ou seja, tá? Um buraco aqui. Não vai ser de seu interesse. Se todas essas bolas, certo? Menos o centro, intersecam o conjunto A, qualquer que seja a bola, por muito pequena, isso sempre vai ser diferente do vazio, certo? Então, você vai dizer que esse ponto AB é um ponto de acumulação do conjunto A, tá ok? Olha, deixa eu dar uma ilustração geométrica, não é isso? De que está acontecendo, ok? Bem, digamos, por exemplo, que nosso conjunto A é este daqui. Vamos pensar que nosso conjunto A é este daqui. Certo? Esse daqui é nosso conjunto A. Tá bom?
E vou tomar esse ponto, todo esse A, digamos. Vou tomar esse ponto aqui, AB. Nesse caso, inclusive, olha, melhor, vou pintar aqui dessa cor para indicar que estou trabalhando com conjunto A, tá bom? Conjunto A, mas acho que aqui vou pontilhar, inclusive, né? Pontilhar esse conjunto, tá bom? Tá, vamos colocar assim nos conjuntos A. Sem esse bordo. Tá bom? Sem esse bordo. Estou considerando todo esse interior dessa região, digamos, tá certo? Tá ok. E aí, tome esse ponto AB, digamos, certo? Pergunto a vocês. Segundo nossa intuição, esse ponto AB seria um ponto de acumulação. Para ser um ponto de acumulação, você tem que pensar em todas as bolas centradas nesse ponto, certo? Qualquer bola centrada, aberta, é claro. Por exemplo, essa daqui, tá? E retirar esse ponto, ou seja, você tem que não pensar nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, vamos pensar um buraco aqui. Tá, pergunto, existem pontos dentro dessa bola que também está no conjunto A? Sim, né? Existem. Este cara, enfim, um monte. E se você trabalha com uma bola menor ainda, tá? Uma bola menor também, né? Certo? Qualquer bola você encontra pontos dentro da bola que não sejam o centro. Por muito pequeno que seja essa bola, certo? Você vai encontrar dentro da bola pontos diferentes do centro e que estão também no conjunto A. Então, intuitivamente, esse ponto AB é um ponto de acumulação, é um ponto de acumulação, nesse caso aí, né, de ponto de acumulação do conjunto A, tá? Mas, o que acontece com um ponto que está no bordo, tá? No bordo, ou seja, vamos pensar em uma situação semelhante, ou melhor, vamos colocar aqui, vamos pintar outra cor. Conjunto aqui, ó, digamos, esse conjunto aqui, azul aqui, digamos, este daqui, tá? Vamos chamar o conjunto B, beleza? Conjunto B. Então, estou considerando esse conjunto como sendo todos esses caras aqui, ó. Menos esse bordo, tá certo? Menos esse bordo aqui, ó, pois está pontilhado, tá bom? Tome um ponto do bordo. Tome esse ponto aqui, por favor. Esse ponto AB. Esse ponto AB, vamos chamar CD. CD esse ponto. Pergunto a vocês. Esse ponto será um ponto de acumulação? O que acham? Você tem que tomar qualquer bola centrada nesse ponto, certo? E achar dentro de B pontos que também estão na bola e que sejam diferentes. Esses pontos, por exemplo, né? Todos esses caras aqui são diferentes daqui, estão na bola, porque estão no interior, e também estão em B, tá? E se você reduz a bola, por exemplo, essa vermelha, também, veja aqui, ó, sempre vão existir, não é isso? Sempre vão existir. Então, nessa situação também, esse ponto AB também seria ponto de acumulação, ponto, né, de acumulação desse conjunto B. Mas acumulação de B, né? Acumulação de B. Mas se você, por exemplo, dentro dessa mesma figura, quer dizer, este AB, vou chamar melhor de CD para não confundir com este cara, né? Esse aqui, este pontinho é CD. CD. Outro ponto, né? Não tem nada a ver com esse outro. Certo? CD. Tá? Então está no bordo, mas é um ponto de acumulação. Mas se você, por exemplo, agora tem a seguinte situação.
digamos, esse conjunto aqui, esse roxo, tá? E vou tomar aqui um pontinho, tu considera toda essa região, por favor. Vou tomar agora um ponto, aqui ó, fora, que tal esse ponto? É F, vou chamar, é F. É F, este conjunto C. Pergunto a vocês, esse ponto aqui será um ponto de acumulação? Olha, se você considera esta bola, por exemplo, essa bola aí grande, é claro que ela vai cortar, né, em pontos que sejam diferentes do centro. Por exemplo, aqui você tem. Sim, mas está dizendo, para ser ponto de acumulação, todas as bolas. E então, se você pensa nesta bola aqui menor, esta bola aqui, por exemplo, com um raio pequenino, certo? Essa bola jamais vai cortar a C. Aqui, por exemplo, você jamais vai encontrar pontos que estejam nessa bola, que sejam diferentes de F, que tenham C também. Não, para um raio pequeno, né? Certo? Então, nessa situação, EF não é um ponto de acumulação, não é um ponto de acumulação, né? Acumulação desse conjunto C. Por que vai ser importante o ponto de acumulação para a gente falar de limite? Olha, quando a gente fala de limite, foi apresentado pela primeira vez em cálculo 1, né? O professor falava de uma aproximação. Os pontos se aproximam daquele x0, daquele a, mas não necessariamente são iguais a esse ponto. Tá certo? Esse ponto não necessariamente, ao qual se está aproximando, né? Os valores, não necessariamente está no domínio, mas você se aproxima, né? Se aproxima. E então, é necessário que, conforme você fica mais próximo desse ponto, existam pontos do domínio. Então, a mesma coisa vai ser aqui. Você vai se aproximar de um ponto, né? Mas é necessário que toda vez que você se aproxima, existam pontos de domínio para poder ver o comportamento da função. Porque se você se aproxima e nessa aproximação já não existem mais pontos de domínio, como então você vai analisar o comportamento da função se para esses pontos não está permitido? Tá? Então é importante que os pontos aos quais vocês vão se aproximar sejam pontos de acumulação do domínio da função para poder falar de limite, tá certo? Ok, então aqui vamos dar a definição de limite. A primeira definição de limite. A primeira não, é a definição. Então vamos considerar, né? Vamos considerar, por favor, f uma função, né? De duas variáveis a princípio, com domínio D e com valores em R, tá certo? R, tá. Sejam este daqui, né? Ok. E vamos tomar um ponto, que nem aqui, AB, né? Um ponto AB, um ponto de R2, não necessariamente no domínio, tá? Vamos indicar aqui. Não necessariamente no domínio. Igual que no caso de uma variável, né? Não necessariamente em D, certo? Então, esse ponto não precisa estar em D. Quando a gente vai falar de continuidade, aí sim tem que estar, necessariamente. Mas aqui em limite, não. Tá, então, temos uma função de duas variáveis, um ponto de R2. Mas o que vamos a exigir que esse ponto aqui, seja f daqui uma função, vamos anotar aqui, né? De duas variáveis. E esse ponto aqui, o que sim vamos a exigir é que seja ponto de acumulação
ponto de acumulação de D, tá bom? Ponto de acumulação de D, que é o domínio da função. Por favor, esse D aqui é o domínio de nossa função. Então, para falar de limite, a gente vai exigir que esse ponto ao qual a gente vai se aproximar vai ser um ponto de acumulação do limite, tá? Então, dizemos, né? Vamos anotar aqui a definição, tá certo? Então, dizemos, ou melhor, já diretamente, no lugar de estar escrevendo, né, já vou colocar a anotação, né? Escreveremos que o limite, né, quando x, y se aproxima, a gente lê assim, dessa forma, né? Quando x, y se aproxima de AB, tende para B, da função f em x e y é igual a esse número L, tá? É igual que no caso de uma variável, né? Só que numa variável, obviamente, você vai ter x aqui, né? X vai para A, né? Se, e aqui a definição. Essa definição aqui é formal, mas tem que ser dada, né? Tá? Olha, qualquer que seja o epsilon maior que zero, qualquer distância, na verdade, qualquer raio, existe um delta maior que zero, tá? Tal que, se x, y pertence ao domínio da função D, e esse ponto x, y está a uma distância, vou anotar aqui, distância aqui de x, y ao ponto AB menor que delta, então a função, os valores da função ficam a uma distância de L menor que epsilon, tá certo? Tá, olha, antes de entender esse negócio aqui, eu quero voltar com vocês para o cálculo 1. Sempre é bom, né? Porque você já tem uma noção de que acontece no cálculo 1, né? Então, vamos anotar aqui, no cálculo 1. No cálculo 1, a gente escreve assim, né? Limite, né? F de x, quando x se aproxima de A, é igual a L. O que significa isso? E aí, o professor escreve essa definição no quadro, né? Essa definição que a gente acabou de dar, né? Certo? Mas realmente o que significa isso aqui? O que significa? Então, vamos lembrar o seguinte. Olha, digamos que aqui está o ponto A, não é isso? Ponto A. E que você tem a função aqui, não é isso? Inclusive, não é necessário que esteja definido em A. Então, em A pode ser que esteja um buraco aqui. Buraco para indicar que a função não está definida nesse ponto, tá? Mas veja, intuitivamente, conforme x está aproximando de A, por exemplo, x está por aqui, f de x fica aqui, perto desse valor, vamos chamar esse valor L, né? E quando você se aproxima de A do lado direito, né, os valores também parecem se aproximar cada vez mais desse valor aqui. Tá? Então, o seguinte, o que significa epsilon? Você toma uma distância epsilon, tá? Tomar uma distância epsilon é o seguinte, considerar, como vimos antes, né? Considerar o intervalo centrado em L. Então, esses extremos aqui vão ser L mais epsilon e L menos epsilon. Dado epsilon,
Então significa geometricamente considerar essa distância. Então está dizendo que dado epsilon existe para qualquer, existe se você traçar, você projetar sobre o gráfico, existe um número delta, né? Certo? Vamos projetar isso daqui, ó. Vamos projetar isso daqui. O que eu fiz? Projetei isso primeiro sobre o gráfico e depois, né? Esses pontos são projetados sobre o eixo X. Então, olha, eu posso considerar delta como essa distância. Aqui eu tenho essa distância, aqui eu tenho essa distância. Eu vou considerar a menor dessas distâncias, né? Por exemplo, essa distância aqui. Então, veja, existe essa distância daqui a aqui, distância delta. Distância delta. Então, esse ponto aqui seria o A mais delta e esse daqui A menos delta. A menos delta. De tal forma que qualquer ponto que está aqui, e também no domínio, qualquer ponto, né? Seu correspondente f de x, esse cara aqui, fica dentro desse intervalo, ou seja, uma distância de L menor que epsilon. Esse ponto aqui, certo? Esse ponto aqui também, né? Ficam sempre próximos de L, correto? Isso significa, então, em cálculo 1, dizer essa definição para todo epsilon, né? Para todo epsilon existe um delta maior que zero, de tal forma que se x pertence ao domínio da função f e x está a uma distância menor que delta, porém, não necessariamente x tem que ser igual a A, porque inclusive aqui não está definido, né? Então a gente coloca maior que zero. Então f de x fica a uma distância de L menor que epsilon, né? Então a mesma coisa. A única coisa que vai mudar para nós é esse daqui. Só que aqui é uma variável valor absoluto, em duas variáveis vai ser a distância geométrica. A esta daqui, ó. Aqui faltou maior que zero, né? Maior que zero porque xy não necessariamente é AB. Então, este daqui pode ser reescrito da seguinte forma, ó. Se somente sim, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se xy está no domínio, xy está nesse D, e a distância, mas o que significa a distância? Distância é a raiz quadrada, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado menor que delta e maior que zero, justamente porque não necessariamente esse ponto vai ser AB. Né? AB não necessariamente está no domínio. Tá? Então, f em x, y tem que ficar a uma distância menor que epsilon de L. Tá ok? Então é a mesma coisa. Né? Professor, e essa ideia aqui que você deu no gráfico e tal? Quero ver aqui, ó. Aqui, então vamos ver aqui. Olha, veja aqui, o gráfico dessa função aqui, bacana, né? É normalmente uma superfície. Essa S aqui, esse daqui é o gráfico da função, né? O gráfico da função, não é isso? Esse aqui é o gráfico da função f, né? Certo? Ou com maiúscula, sei lá. Tá? Bom, gráfico de f, né? O conjunto de pontos x, y, z, onde z é igual a f em x, y. O que significa que o limite, quando x, y se aproxima de AB, seja L? Dado epsilon, aqui no eixo z, estamos dando epsilon. Estamos trabalhando
dentro de um intervalo centrado em L e raio epsilon. É uma distância menor que epsilon, aqui ó, tá? Então, você como antes, projeta sobre a superfície, daí projeta sobre o plano XY. E então você vai ser capaz de encontrar um disco centrado em AB, de tal forma que para todos os pontos x, y que estão aqui nesse disco, e que está no disco, aqui ó, disco, disco de centro delta. Este D aqui, este daqui é o disco centrado em delta, que nós chamamos de bola, certo? Esse aqui deve ser a bola, vamos colocar aqui a bola, tá? Nós estamos denotando assim, porque este gráfico aqui aparece no livro, então é a bola, chama de D, ele anotou como D, tudo bem? XY está na bola, olha, precaução, XY diferente de AB. Ele tem que estar na bola, mas não necessariamente vai ser o AB, porque pode ser que AB não esteja no domínio. Mas desde que está nessa bola aí, e são pontos de domínio, veja o que acontece com sua imagem. Sua imagem vai ficar dentro do intervalo. Tá bom? Na próxima aula, vamos falar novamente sobre limite. Eu não quero que vocês se preocupem com essa definição, certo? A gente não vai... Vou dar dois exemplos apenas que ilustrem como a partir do epsilon acharam um delta, Mas depois a gente vai estudar propriedades que vão facilitar o cálculo de limite, certo? Quando existem, Porque em alguns casos vamos ver que esses limites não existem. Então, por exemplo, voltando novamente ao cálculo 1, Você sabe que para que o limite exista, se você se aproximar pela esquerda e pela direita, esse valor, ao qual se aproxima tem que ser o mesmo. O que acontece se você calcula o limite pela esquerda um valor diferente de outro pela direita, os limites laterais não coincidem, são diferentes, então você sabe que o limite não existe. Só que em nosso caso, o que vai acontecer? A gente vai ter um ponto AB, ao qual nós estamos nos aproximando. No caso da reta, você somente tem duas alternativas. Ou se aproxima pelo lado esquerdo, ou se aproxima do lado direito. E só. Mas aqui em R2 você pode se aproximar por cima, pode se aproximar por aqui, por baixo, pode se aproximar via um caminho por aqui, via outro caminho por aqui, pode se aproximar de infinitas maneiras, entendeu? Então aqui temos infinitas maneiras de nos aproximar a esse ponto. Então, toda vez que você se aproxima, independente desses caminhos que você considera, o limite tem que ser, caso ele exista, tem que ser único, igual para todas essas aproximações. Consequentemente, se você encontra, me aproximo por esse caminho e encontro um valor ao qual a função se aproxima. Mas quando me aproximo por esse caminho aqui, outro valor. Então o limite não vai existir. Porque se ele existe, qualquer que seja o caminho escolhido por o qual você vai se aproximar do ponto, certo? A função restringida a esse caminho tem que se aproximar do mesmo valor. Tá? Então normalmente a gente usa esse tipo de critério para mostrar que certos limites não existem. Como? Mostrando caminhos diferentes para os quais a função se aproxima de valores diferentes. Tá bom? Esse tipo de coisas a gente vai estudar com detalhe na próxima
reunião, né? Quarta-feira. Então vamos parar por aqui.